queridos amigos e irmãos. No dia 23 de janeiro passado, o Papa começou a meditar sobre o credo, isto é, sobre a solene profissão de fé que acompanha a nossa vida de fiéis. O credo começa assim: creio em Deus. Creio em Deus é uma afirmação fundamental que implica adesão a Ele, acolhimento da sua palavra e obediência jubilosa à sua revelação. A fé, diz o Papa Bento, é um ato pessoal, uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela. Portanto, poder dizer que se crê em Deus é um dom. Deus revela-se, vem ao nosso encontro e, ao mesmo tempo, é um compromisso. É graça divina e responsabilidade humana, numa experiência de diálogo com Deus que, por amor, fala aos homens como a amigos. Fala-nos a fim de que, na fé e com a fé, possamos entrar em comunhão com Ele. E o Papa pergunta: onde podemos ouvir Deus e a sua palavra? Ele diz assim que é fundamental a Sagrada Escritura, onde podemos ouvir a palavra de Deus, que é alimento para a nossa vida de amigos de Deus. A Bíblia inteira narra o revelar-se de Deus à humanidade. Toda a Bíblia fala de fé e ensina-nos a fé, narrando uma história em que Deus faz progredir o seu desígnio de redenção, tornando-se próximo de nós, homens, através de muitas figuras luminosas de pessoas que acreditam nele e a ele se confiam, até a plenitude da revelação no Senhor Jesus. A carta aos Hebreus mostra as grandes figuras bíblicas que viveram a fé, tornando-se modelo para todos os fiéis. No primeiro versículo da carta aos Hebreus, o texto reza: a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Por conseguinte, os olhos da fé são capazes de ver o invisível. E o coração do crente pode esperar além de toda a esperança, precisamente como Abraão, que acreditou esperando contra toda a esperança. Abraão é a primeira grande figura de referência para falar de fé em Deus. E é sobre isso que o Papa Bento fala longamente nesta catequese. Foi pela fé que Abraão, pai de todos os crentes, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. O que pede Deus ao patriarca Abraão? Pede-lhe que parta, abandonando a própria terra para ir rumo à terra que lhe indicar. Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Como teríamos respondido nós a um convite semelhante, pergunta o Papa? Com efeito, trata-se de uma partida às escuras, sem saber para onde Deus o levará. É um caminho que exige uma obediência e uma confiança radicais, ao qual só a fé permite aceder. Mas a escuridão do desconhecido, onde Abraão deve ir, é iluminado pela luz de uma promessa.
Deus acrescenta ao mandato uma palavra que abre diante di Abraão um futuro di vida em plenitude. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e exaltarei o teu nome. E todos os familiares da terra serão benditas em ti. E Abraão aceita esta chamada na fé. Esperando contra toda esperança, Abraão teve fé e tornou-se pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Não vacilou na fé, embora tenha reconhecido o seu próprio corpo sem vigor e o seio de Sara igualmente amortecido. Diante da promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. A fé leva Abraão a percorrer um caminho paradoxal. Ele será abençoado, mas sem os sinais visíveis da bênção. Recebe a promessa de se tornar um grande povo, mas com uma vida marcada pela esterilidade da sua esposa Sara. É levado para uma nova pátria, mas nela deverá viver como estrangeiro. É a única posse da terra que, se lhe permitirá, será de um lote de terreno para ali sepultar Sara. Abraão é abençoado porque, na fé, sabe discernir a bênção divina, indo além das aparências, confiando na presença de Deus até quando os seus caminhos lhe parecem misteriosos. E o Papa pergunta: o que significa isto para nós? Quando nós afirmamos creio em Deus, nós dizemos, como Abraão, confio em ti. Confio-me a ti, ó Senhor. Mas não como alguém ao qual recorrer apenas nos momentos de dificuldade ou a quem dedicar alguns momentos do dia ou da semana. Dizer creio em Deus, diz o Papa, significa fundar sobre ele a minha própria vida, deixar que a sua palavra a oriente todos os dias nas escolhas concretas, sem medo de perder algo de mim mesmo. Quando no rito do batismo, por 3 vezes, somos interrogados: credes em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e nas outras verdades de fé, a tríplice resposta é sempre no singular: creio, porque é a minha existência pessoal que deve passar por uma transformação mediante o dom da fé. É a minha existência que deve mudar, converter-se. Cada vez que participamos num batizado, deveríamos nos perguntar como vivemos diariamente o grande dom da fé. Abraão, o crente, ensina-nos a fé. E como estrangeiro na terra, indica-nos a pátria verdadeira. A fé torna-nos peregrinos na terra, inseridos no mundo e na história, mas a caminho da pátria celestial. Portanto, crer em Deus torna-nos portadores de valores que muitas vezes não coincidem com a moda, nem com a opinião do momento. Exige que adotemos critérios e assumamos comportamentos que não pertencem ao modo de pensar comum. O cristão não deve ter medo de ir contra a corrente para viver a sua fé, resistindo à tentação de se conformar.
Em numerosas das nossas sociedades, Deus tornou-se o grande ausente e no seu lugar existem muitos outros ídolos. Ídolos extremamente diferentes entre si e, sobretudo, a posse e o eu autônomo. E, no entanto, diz o Papa Bento, a sede de Deus não foi saciada e a mensagem evangélica continua a ressoar através das palavras e das obras de numerosos homens e mulheres de fé. Abraão, o pai dos crentes, continua a ser pai de muitos filhos que aceitam caminhar no seu sulco e põem-se a caminho em obediência à vocação divina, confiando na presença benévola do Senhor e acolhendo a sua bênção, a fim de se fazer bênção para todos. É o mundo abençoado da fé, ao qual todos somos chamados, para caminhar sem medo no seguimento do Senhor Jesus Cristo. Trata-se de um caminho que conhece também a prova e a morte, mas que abre a vida numa transformação radical da realidade que unicamente os olhos da fé são capazes de ver e saborear em plenitude. Então, afirmar, creio em Deus, impele-nos a partir, a sair de modo incessante de nós mesmos, precisamente como Abraão, para levar à realidade cotidiana em que vivemos a certeza que nos vem da fé, ou seja, a certeza da presença de Deus na história, também hoje. Uma presença que traz vida e salvação, abrindo-nos a um futuro com Ele, para uma plenitude de vida que nunca conhecerá o caso. Que Deus aumente a nossa fé, que Deus nos torne capazes como Abraão, de nos deixar conduzir pela vontade do Senhor. E desça sobre todos a sua bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.